Olá, boa noite, sejam bem-vindos a este canal Oráculo Político. Meu nome é Rodrigo, estamos aqui para fazer os registros do mês, até o momento, mês de abril de 2022, ok? Este canal tem o objetivo, como eu falei em um dos vídeos anteriores, esse canal tem o objetivo de servir como uma espécie de guia para a compreensão do momento político do Brasil, nesse período que nós chamamos visceralmente, de maneira mais cada vez mais concreta possível, cada vez mais pulsante e visível desse período que estamos vivendo, que eu aqui audaciosamente venho a chamar de ditadura neoliberal, certo? A ditadura neoliberal começou oficialmente, né? Começou oficialmente no ano de 2016, no golpe de Estado promovido contra a presidenta Dilma Rousseff, do PT. É muito triste a gente ter que fazer essa constatação. Estamos no mês de abril de 2022. Recentemente tivemos aí a condenação, né, algo que aconteceu essa semana, nesse último período aí, a condenação do José Dirceu. A condenação de José Dirceu. O José Dirceu foi condenado pela Lava Jato, né? E isso no meio da campanha eleitoral, no momento em que o Lula lidera as pesquisas e tem como vice o Alckmin, né? Então é um elemento muito importante. Então temos esse elemento, a condenação do Dirceu. Uma condenação é o fim da carreira política do José Dirceu, né? Que é simplesmente uma das figuras mais importantes do partido. E o PT simplesmente se silencia de uma forma triste. Eu escrevi um texto na página do Facebook que se chama o lento e gradual suicídio político do PT. E é isso que eu vou falar agora nesse momento. O vídeo não é só apenas sobre isso, mas são esses registros. E esse é um registro importante. E ele é um registro muito importante para esse período longo que o Brasil vai enfrentar, que nós vamos enfrentar, que se chama ditadura neoliberal, né? A condenação do Dirceu, que é uma condenação política, óbvia, né? Uma condenação política que não tem absolutamente nada a ver com corrupção ou qualquer coisa do tipo, é uma condenação política. Ela vem na esteira também de um outro fenômeno que eu gostaria de pensar, que aconteceu também recentemente, um pouco mais distante no tempo, mas provavelmente no mês de março, que foi a saída da Marília Reis do PT. Aí ela foi para o Cidadania. Na ocasião também, o pessoal do PT minimiza isso daí. Minimiza esse fator. Eu até vi no 247 o Leonardo Atushi dizendo que isso não tem nada demais, é uma questão secundária.
Mas o fato é que não é secundário. A Marília Reis, ela ascendeu, né, nos últimos tempos, nos últimos anos, no partido, como uma figura advinda com apoio da militância do PT. Tudo bem, você pode argumentar que seria uma militância de classe média, mas uma militância. O partido, um partido como o PT, ele precisa se apoiar na militância. Ele precisa legitimar a militância, né? Mas por conta de um acordo com o pessoal do Ciro Gomes, agora eu não me recordo a figura que estava aqui, que o PT fez o acordo lá do PSD, e aí também o Humberto Costa, que é uma figura extremamente pérfida, péssima do partido, né? Tudo bem, é um quadro histórico, mas degringolou completamente para a direita. Simplesmente não deu apoio para Marília, né? Então é uma coisa assim que isso tem acontecido no PT. Então eu chamo a atenção desse momento. É importante esse momento que nós estamos vivendo, porque o PT, ele é o núcleo, né? Ele foi o partido mais importante da nova república, né? Ele foi, ou do período anterior, que nós podemos chamar de social-democracia, né? Ou democracia social, né? Ou assim, uma coisa meio esquisita de dizer, porque eu não vou conseguir agora fazer uma formulação teórica tão profunda sobre isto. Mas o ponto é que estamos diante de uma desidratação do partido, de uma desconexão do partido com a sua base, né? Esse é um ponto que ficou claro aí, né? Tem aparecido, é um sintoma isto. É um sintoma. E tem essa questão também envolvendo a questão do Alckmin como vice do Lula, né? Isso é uma questão que, essa hora que você vai para você dar o zoom out, disso, e o que você vê? Você vê digamos assim, todo o fechamento do golpe sendo consumado, né? De forma lenta, de forma gradual. Quer dizer, o golpe que foi aberto em 2016, né, o golpe de Estado que fraturou o país, fragmentou esquerda e direita, polarizou esquerda e direita em torno do impeachment, que é o golpe em si. E essa fenda abriu a ascensão do bolsonarismo, e a própria direita neoliberal permitiu que o bolsonarismo tomasse o poder para poder, digamos assim, aprofundar essa desconexão do PT, essa desidratação do PT. Então essa desidratação profunda do PT, que é um processo político que vem acontecendo, essa desidratação profunda do PT, ela é decorrente da prisão arbitrária do Lula de 2018, do golpe da facada, e também, enfim, vários golpes. Uma gigantesca manobra política aconteceu no ano de 2018 para impedir o retorno do PT ao poder, né? Para impedir que o PT voltasse ao poder via as eleições democráticas, que é o processo em que o povo, o poder popular, ele consegue ter a sua presença dentro do regime político. Então, ou seja, é um processo ditatorial.
um processo ditatorial, ou seja, é um processo autoritário que foi manobrado pelo Poder Judiciário. Então, é um modus operandi no qual a ditadura neoliberal tem como instrumento um Estado completamente judicializado. Um Estado onde os poderes democráticos que têm acesso ao povo, no caso o executivo mais e o legislativo menos, mas o executivo barrado, né, pelo judiciário, e o legislativo também aos poucos sendo, digamos assim, censurado, entre aspas, né? Não vou usar o termo censura, na verdade, não sendo colocado de uma forma literal, pelo judiciário também, porque é o poder judiciário que está sendo um instrumento da ditadura neoliberal. Então, o primeiro passo da ditadura neoliberal foi barrar o PT, impedir impedir que o PT, enquanto instrumento da vontade popular, voltasse ao poder. E isso foi feito de forma autoritária, ditatorial, em 2018. Então, você teve um golpe, que é o ato inicial de uma ditadura, é o ato inicial de uma ditadura. Depois você teve em 2018 o reforço desse golpe autoritário, que foi o impedimento do poder popular através de um partido popular que é o PT. E aí acendeu-se o governo Bolsonaro. Então a ditadura ela não teve escolha, ela teve que colocar o Bolsonaro no poder, colocar o Bolsonaro no poder como uma forma de refrigerar o PT, entendeu? De desidratar o PT. Então o PT, desde esse processo que vem de todo o governo Bolsonaro, ele vem perdendo a sua hidratação, a sua força, a sua força popular, né? Por meio disso, né? Por meio desse instrumento. E isso veio acontecendo ao longo do governo Bolsonaro. E aí, ao longo do governo Bolsonaro, a ditadura, como ela teve que colocar o Bolsonaro no poder. Ao colocar o Bolsonaro no poder, a elite brasileira, a burguesia brasileira, ela teve que lidar com o bolsonarismo, a força do bolsonarismo no campo ideológico, e também no campo militar, né, no campo das milícias. E isso também foi um problema para a ditadura, porque o mais importante para a ditadura neoliberal é o controle do regime político de forma global, total, judiciário, legislativo e executivo. O judiciário, como o judiciário ele não tem absolutamente nenhuma conexão com o povo, com o poder popular, então o judiciário ele se tornou a ponta de lança da ditadura. A ditadura ela atua de forma jurídica, né? Então a Lava Jato é o principal instrumento disso. Portanto que o principal candidato, que seria o candidato da ditadura, é o Sérgio Moro. Mas o Sérgio Moro ele não conseguiu se desenvolver por conta da complexidade da situação política. Então, e também porque ele é um completo imbecil, né? Um completo canalha imbecil, diga-se de passagem. Então seria muito difícil, né? A burguesia tentou, né? A ditadura tentou colocar o Moro, mas o negócio não degringolou. Então, o que acontece? Então tivemos nessa situação a questão
a questão complexa da ditadura. Então, a judicialização da política como ponta de lança da ditadura. O parlamento é uma situação muito complexa, né, para a ditadura governar, né? Mas é muito mais fácil do que o executivo, porque o parlamento ele é muito híbrido, né? E o poder popular não consegue avançar, o poder popular tem muita dificuldade de entrar no parlamento, porque o parlamento também é muito controlado, né? É um sistema muito bem regido pela burguesia, e então eles conseguem muito bem colocar as pessoas que eles precisam colocar lá, né? Então o parlamento é um caso tranquilo para a ditadura, tanto que todas essas coisas que o STF está fazendo, que são arbitrariedades, e aí me desculpa a esquerda, que a esquerda imbecil, infelizmente nós estamos vivendo uma esquerda imbecil que aplaude o que o STF está fazendo, aplaude só porque está fazendo contra o fascista, que é o Daniel Silveira, que é um fascista mesmo, né? Mas a esquerda erroneamente está aplaudindo isso, porque a esquerda está aplaudindo a ditadura está atuando, a ditadura que é a ditadura neoliberal, né? E aí a gente chega finalmente no poder mais importante e mais difícil de controlar, que é o poder executivo, que é o grande problema da ditadura, porque é justamente o poder executivo o poder que representa o acesso do poder popular, da força do povo, da força popular ao poder. Então o que acontece? Tanto que foi justamente o final da ditadura militar. A ditadura militar ela acabou numa campanha de as eleições diretas para presidente. O que são eleições diretas para presidente? Que marcou o início do período da Nova República, né? O que foi o retorno das eleições diretas para presidente. As eleições diretas para presidente representam a possibilidade do poder popular, né, no caso ao povo pobre, a classe trabalhadora, de eleger um governante que o represente e, consequentemente, garantir os seus interesses políticos, as suas necessidades políticas. Não é interesse, é necessidade, né? Comer, sair da fome é necessidade, basicamente. Então poderemos dizer assim. Então o que acontece é isso. É por isso que os neoliberais eles não conseguiram engatar vários governos. Eles começaram com o Collor, tiveram problemas. Teve impeachment, teve um processo turbulento, conseguiram eleger FHC. Com uma manobra muito sórdida, eles reelegeram o FHC na questão da reeleição. Mas aí, quando o neoliberalismo começou a fazer efeito, né, o neoliberalismo, um regime destruidor do país, destruidor das pessoas, né? O neoliberalismo ele é um veneno lento que vai matando as pessoas, vai matando o país, né? O neoliberalismo ele é um veneno, um gás tóxico que vai sendo espalhado no ar, que vai matando as pessoas de forma lenta, de fome. Então a fome vai avançando. Você vê essas pessoas passando fome na rua. Isso começou a acontecer no final dos anos 90, com uma série de outros problemas, apagão, e aí o povo não aguentou, elegeu-se, aí depois o povo elegeu o PT. No que o povo elegeu o PT, em 2002, o Lula, aquele PT, ali sim você teve a ignição do poder popular sobre o poder político, e aí o voto das diretas já para presidente funcionando para valer. E aí o Lula ganhou em 2002, 2006, 2010 e 2014.
Ou seja, um processo que a burguesia e a elite neoliberal não conseguiu controlar. E aí veio o golpe de Estado. O golpe de Estado. E aí encerrou-se o ciclo iniciado pelas diretas já. Por quê? Porque em 2018 houve esse processo autoritário de interromper as diretas já. De interromper esse circuito conexão povo-poder executivo, né? Povo-poder executivo via diretas já, que foi a prisão do Lula. Certo? Então, esse é o ponto que eu queria chegar agora nesse primeiro meandro. Então, nesse intervalo que aconteceu entre a prisão do Lula e a soltura do Lula e o governo Bolsonaro, até o momento, é esse processo que se iniciou com o golpe, que é a desidratação do PT. Internamente dentro do PT, como que funciona isso? Né? Para entender esse processo, é necessário compreender uma polarização política que não é a mesma polarização política do país. Né? Não se trata de uma polarização esquerda-direita dentro do PT. Né? Tudo bem, alguns dizem que existe uma de esquerda dentro do PT e uma direita dentro do PT. Mas isso não é o suficiente para você compreender o que está acontecendo sob a ótica da nova ditadura. Porque sob a ótica da nova ditadura, a polarização necessária para entender o processo de desidratação do PT é justamente a polarização vertical. Né? Essa polarização esquerda-direita, ela é uma polarização, digamos assim, horizontal. Né? Enfim, digamos assim, né? Sendo meio rasteiro. A polarização verdadeira, para entender esse processo dentro do PT, é a polarização vertical. O que é a polarização vertical? É a burocracia interna do partido. Então você tem um distanciamento entre a militância e a base, as conexões populares, e as direções do partido. Né? Então você tem decisões que são tomadas que não tem conexão mais com a base. Então esse é um ponto importante. Né? E aí a gente remonta de novo essa questão da Marília Reis, essa questão do Dirceu, que é uma questão muito triste mesmo. Né? Acho até mais triste ainda do que essa questão da Marília Reis. Mas é tão triste quanto. Né? É a morte a morte lenta e gradual de um partido político, né? Do principal partido político, e isso é um efeito da nova ditadura. Isso é um efeito da nova ditadura. Esse declínio do PT é o que os neoliberais sempre sonharam. Né? O declínio do lulismo, enfim, é o que os neoliberais sempre quiseram. Né? E aí entra esse ponto que é a questão do Alckmin, né? A questão do Alckmin, que é a questão de você ter simplesmente um adversário, um ex-adversário político na sua chapa. O Alckmin em si, a figura dele, por si só, em termos, por uma questão de ele não estar mais no PSDB, né, a princípio não causaria tanto espanto, e não causa mesmo. Né, o problema eu diria que não é o Alckmin em si. A questão é óbvia que o Alckmin ele é um cavalo de Troia neoliberal, da ditadura neoliberal, porque afinal de contas os ditadores não querem o PT no poder, não querem o poder popular, né? De novo, tudo aquela história, né? Do governo Lula. É óbvio que eles não deixariam a repetição do governo Lula. Não é isso que está em jogo. Nós não vamos assistir, infelizmente, uma reedição do governo Lula, caso o Lula ganhe a eleição. E é bem possível que ele ganhe, é bem provável que ele ganhe,
porque a aliança com o Alckmin é não é apenas uma aliança de uma chapa, digamos assim, burguesa, enfim, não se trata apenas disso, talvez nem seja tanto isso o caso, mas se trata, essa questão da chapa do Lula-Alckmin se trata de um processo muito mais profundo, que é o que nós já estamos chamando aqui de fechamento do golpe. Fechamento do golpe. Como que está ocorrendo esse fechamento do golpe? Digamos assim, é a grande celebração de uma nova ditadura. É a grande celebração da ditadura neoliberal. Então, nós tivemos um primeiro ciclo, que foi o golpe de Estado, um momento embrionário, tá certo? Dessa ditadura neoliberal, que logo que você tem a fratura do regime, o golpe visceral, que fraturou o regime, você teve ali os choques neoliberais. A implementação do teto de gastos, a reforma trabalhista e, por fim, a reforma da Previdência. A reforma da Previdência já aconteceu no governo Bolsonaro, mas essas 3 reformas acabaram de vez com acabou. É assim um fenômeno, esses três fenômenos. E também teve a venda do pré-sal. Tudo isso foi um combo feito pelo governo Temer. O governo Temer foi uma espécie de aquele veneno, em que foi inserido assim, injetado na veia, logo que aconteceu, aproveitou aquele que o povo estava em choque com o golpe, não tinha como reagir, embora houvesse reação da esquerda, mas as coisas estavam acontecendo muito rápido. Eles rapidamente fizeram tudo isso e devastaram completamente tudo que estava sendo construído pelos governos do PT, pelo poder popular, conectado com o poder executivo, uma parcela desse poder popular no regime político. Então, esse acontecimento, esse período embrionário da ditadura, ele culminou ali, ele se desdobrou num período muito instável também, que nós podemos chamar, e também longo, que é o governo Bolsonaro até o momento, nós podemos chamar de fase 1 da ditadura neoliberal. É uma grande fase 1, entre aspas, da ditadura neoliberal, que é o governo Temer, o governo Bolsonaro, e esse caos político que ficou instalado, essa questão toda, essa situação de fratura, de polarização. E aí, a união da chapa Lula e Alckmin é a união da esquerda com a direita. Tá certo? É a união da esquerda com a direita contra aquilo que é o inimigo comum. Esse fenômeno, ele é um fenômeno muito, que a gente já viu isso. Isso aconteceu contra o Collor. Contra o Collor aconteceu esse fenômeno. Uniu-se esquerda e direita contra contra aquele regime que o Collor estava fazendo. E o resultado disso foi a consolidação de um governo neoliberal, no caso, o governo FHC. O governo FHC, na época, sob a égide de um governo democrático, de um regime democrático, perdão. Um governo neoliberal sob a égide de um regime democrático. A questão é que agora nós não vivemos mais um regime democrático. Então,
a união da chapa Lula e Alckmin representa o quê? Um gigantesco ilusionismo político em cima da esquerda e um fortalecimento completo do regime da ditadura neoliberal no campo da economia. Por quê? Porque nesse período embrionário, que vem do golpe de Estado até o governo Bolsonaro, esse período que nós estamos agora, do final do governo Bolsonaro, esse período ele é um período instável, mas um período visivelmente neoliberal. Então você tem o governo Temer, que foi um governo de choque neoliberal, né? Neoliberal radical, uma injeção uma injeção de medidas ditatoriais neoliberais. E você tem esse governo Bolsonaro completamente estável, mas que tem na figura do Paulo Guedes a sua âncora neoliberal. Então quer dizer, o Bolsonaro, quando ele entrega a chave da economia na mão do Paulo Guedes, ele foi a chave que ele, na verdade, uma chave dupla, né? Que ele deu a chave da economia para o Paulo Guedes, mas ele também ganhou a chave do Planalto dos ditadores. Então, esse é um ponto em questão. Quer dizer, o Paulo Guedes, ele foi a âncora que segurou o governo Bolsonaro até o fim, né? Porque o governo Bolsonaro não tinha como se sustentar, né? Ele foi um governo muito caótico, muito instável. Mas por que ele se sustentou até o fim? Porque ele é um governo neoliberal, muito mal feito, muito errôneo, muito errático, muito confuso, mas um governo neoliberal com a sua âncora, né, na figura do Paulo Guedes, né? Uma figura muito conectada com a ditadura, com a burguesia, enfim, tudo mais. Então, fase 0, embrionária da ditadura neoliberal, governo Temer. Fase 1, período instável, caótico da ditadura neoliberal, governo Bolsonaro. Nós estamos assistindo, a olhos vistos, um momento que vai ser, digamos assim, nós vamos entrar no apogeu da ditadura neoliberal, que é o quê? É a consolidação dessa chapa Lula-Alckmin, uma chapa muito triste, né, mas ao mesmo tempo é um mix, é uma coisa muito confusa, porque ninguém quer um segundo governo Bolsonaro, ninguém quer um segundo mandato para o Bolsonaro. É uma coisa que ninguém aguenta, ninguém vai querer isso, né? Então é uma manobra arriscada para a esquerda, porque é a que sobrou, né? A esquerda está refém disso, né? A esquerda se apoia nessa nostalgia que ainda existe no meio do povo brasileiro, de eleger um governo lá atrás que foi um governo de muita felicidade para o povo, né, que foi o governo Lula, especialmente o segundo mandato, mas o primeiro mandato também. Então essa herança nostálgica do governo Lula é o que está sustentando a campanha do Lula, né? E me parece que vai sustentar até o fim. Então houve essa união, fusão esquerda-direita, a mesma manobra que foi feita lá atrás, que unificou esquerda e direita contra o Collor e culminou num governo neoliberal dentro de um regime democrático. Só que agora nós estamos vendo uma união esquerda-direita que completamente desidratada, mas que se apoia numa nostalgia do passado, tá certo? E que, digamos assim, ela tem esse componente de fechar o golpe e de fechar um golpe aberto e de sedimentar um regime político que se iniciou, foi aberto em 2016. No caso do Collor, aconteceu a mesma coisa no caso do Collor, porque no caso do Collor, embora a gente não pode chamar o período de ditadura, porque
A gente havia acabado de sair da ditadura e entrado nas diretas já. Então, o que acontece? Você tem aí uma questão que foi também um processo parecido. A união entre esquerda e direita, no caso, para derrubar um governo, né, para derrubar o governo Collor, né, e nesse caso a fusão de esquerda e direita para eleger um governo, que no caso vai ser o governo Lula, né, o novo governo Lula 2023, né, 20 anos depois da primeira eleição do Lula em 2002, né. Eu acho que assim, vai ser uma coisa muito bonita, eu espero, né, essa nova eleição do Lula, né. Porém, a gente tem que ter muita... É uma situação também muito ambígua, né. É bem possível que o Lula ganhe a eleição. Não, a esquerda não pode comemorar antes do tempo, porque o bolsonarismo ele tem a sua força, né. Mas é muito parecido com o que está acontecendo no Brasil, é parecido com o que aconteceu na França, né? Uma união entre esquerda e direita contra contra a extrema direita, né? No caso, a Marine Le Pen. E aí também é muito parecido isso que está acontecendo aqui no Brasil, né? Mas, infelizmente, essa vitória do Lula, ela vai ser... Ela vai, no futuro, né, ela vai representar, na verdade, a consolidação da ditadura neoliberal, porque existem... Aí é o exercício imaginário, né? A gente não sabe... Primeiro, a gente não sabe se o Lula vai ganhar, né? A gente espera que o Lula ganhe, né? Eu pessoalmente prefiro que o Lula ganhe, mesmo com o Alckmin vice, mas e eu vou votar no Lula, óbvio, né? Mas o fato é que você tem uma série de situações que estão acontecendo que, na verdade, se você já tem já existe um plano da ditadura para desidratar o governo Lula. Então o governo Lula ele já vai nascer, entre aspas, desidratado. Ele já vai nascer, o governo Lula, logo que o Lula ganhar a eleição, eventualmente se ele ganhar a eleição, ele vai ganhar a eleição, vai ter muita crise, evidente, por conta do bolsonarismo, a crise com o bolsonarismo, isso é esperado, isso vai acontecer, isso já vai acontecer agora, na verdade, no meio da campanha, essa guerra ideológica, essa guerra que, enfim, não sabemos ainda, existem até boatos de que existe um plano para matarem o Lula, é bem possível também que exista por parte do bolsonarismo, enfim, não é o caso desse vídeo, o foco desse vídeo hoje não é esse, mas o foco é vezes assim, já existem situações que já dá para vislumbrar que o governo Lula, caso ele vença, já dá para vislumbrar uma situação de desidratação do governo Lula, de um governo que vai nascer, eu não diria que ele vai nascer morto, né, mas ele já vai nascer desidratado, ele já vai nascer pronto para que a ditadura neoliberal tome conta desse governo. Então já em 1º de janeiro de 2023, esse governo Lula já vai ser um governo completamente, se o Lula ganhar a eleição, óbvio, ele vai ser um governo completamente já tomado pela ditadura neoliberal, né? Então, tem alguns vislumbres já disso. Por exemplo, o plano do semipresidencialismo, colocado pelo Arthur Lira, né, que já vai aniquilar completamente a conexão do eventual governo Lula com o poder popular. Esse é o ponto 1. Ponto 2. Já uma das medidas da nova ditadura, logo no início do golpe de 2016, foi eu não lembro agora quando foi isso, se foi recente ou não, mas a independência do Banco Central.
Então o Lula não pode mexer no Banco Central. Para ele mexer no Banco Central, ele vai ter que mandar um projeto de lei no parlamento, um parlamento já que dificilmente a esquerda vai ter maioria no parlamento, porque o parlamento ele é um campo controlado pela ditadura, muito bem controlado, muito difícil, né? O presidente da Câmara tem poderes de ditador. O presidente da Câmara ele já é praticamente um primeiro-ministro, porque ele tem tantos poderes, né, lá dentro. O presidente da Câmara ele é praticamente um segundo presidente da República, né? Então assim, para eleger um presidente da Câmara de esquerda que tenha vínculo com o poder popular é uma coisa muito difícil. Então, que seria a prerrogativa para você poder mudar a lei para intervir no Banco Central, coisa muito complexa. O Lula não vai conseguir fazer isso sem intervir no Banco Central, sem conseguir intervir na economia de uma forma plena. Se ainda com indícios de semipresidencialismo, né? Com um parlamento que dificilmente vai colaborar com o Lula no campo da economia, você não vai ter um governo popular. Você vai ter um governo, uma espécie de uma espécie de segundo turno do governo, o segundo mandato do Bolsonaro. Então a gente corre o risco do Lula herdar um regime pós-bolsonarista que vai ser controlado pelo parlamento e pelo STF. Né? Então acho que esse é que é. E aí esse sim, como vai ser um governo eleito pelo povo, né, e tá o Lula lá, ou seja, isso vai anular completamente a esquerda. A esquerda, por mais, e se a esquerda começar a fazer protestos contra um governo que ela mesma elegeu, aí nós vamos ter um Lula completamente vendido, sem a menor capacidade de governar o país. E aí ele pode ser derrubado, e pode ser colocado o Alckmin lá, ou nem precisa ser derrubado, né? A burguesia, a ditadura pode muito bem deixar o Lula se desidratar ao ponto em que o Lula ele vai acontecer com o Lula o que a burguesia sempre sonhou, né? O Lula ele vai virar um vilão da história, né? É bem possível que isso aconteça, é muito triste que isso aconteça, porque o povo conseguiu tirar o Lula da cadeia, né? O Lula ele era o herói do país, mas a ditadura conseguiu controlar o regime de uma tal maneira que é um golpe final na democracia, né? É um golpe final no poder popular, né? Você permitir que o Lula, que o grande líder popular se reeleja, e você elimina todas as formas de esquerda popular governar. E aí você vai ter uma espécie de, hipoteticamente, né, uma espécie de vilanização do sujeito, que era o herói, né? E aí, porque daí, o que o Lula vai fazer? Pode ser, é difícil imaginar, mas possivelmente ele eventualmente pode se tornar, ele pode perder todo o seu legado diante do país, diante do povo. É bem possível que isso aconteça. Vai ser um fim de ciclo democrático, né? E consequentemente, aí sim estaremos falando da morte final do PT, da consolidação de um regime neoliberal totalmente macabro e autoritário, e o grande sonho, a realização do grande sonho da burguesia, a consolidação de um regime fechado, neoliberal, com todos os poderes controlados pela burguesia. Uma situação um sonho da burguesia, o pesadelo do povo. Então é isso. Esse é o vídeo. Espero que esse é o vídeo do contexto nacional, e também eu queria fazer um vídeo sobre o contexto da guerra.
E aí também vai ficar aí logo em seguida. Um abraço e até a próxima.